Continuamos na área da saúde, agora a falar de um estudo para detectar poluentes em habitações com risco para a saúde das crianças. Um grupo de investigadores do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial avaliou as condições ambientais do interior de várias casas no Porto e alerta para a presença de poluentes com risco para a saúde dos mais novos. Junta-se a nós Marta Gabriel, do INEGI, e começando pela amostra do vosso trabalho. Ele foi feito com base num inquérito a 300 famílias, mas também na análise a habitações onde vivem, penso que 60 crianças com menos de 1 ano de idade. Exatamente. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Se calhar começo também por explicar quais são as motivações por trás do desenvolvimento deste estudo, que por um lado se referem às evidências ambientais e epidemiológicas que têm vindo a demonstrar que cada vez mais zelar pela saúde pública passa também por cuidar da qualidade do ar que respiramos, em particular naqueles espaços ou ambientes nos quais passamos mais tempo, que é de facto no interior dos edifícios, e daí a importância de estudar a qualidade do ar. O INEGI tem trabalhado para gerar algumas destas evidências, mas também para proporcionar informação que permita que estas evidências se traduzam em medidas para levar a melhoria das condições ambientais e de redução dos riscos para a saúde. E por outro lado, as crianças são particularmente vulneráveis aos efeitos da poluição do ar, muito devido às suas características fisiológicas, como é o caso dos seus sistemas respiratórios e imunitário ainda pouco desenvolvidos e, portanto, pouco capazes de lidar com os agentes agressores que possam existir no meio ambiente. E por outro lado, também tem uma taxa de inalação mais elevada que faz com que absorvam maiores concentrações. E posto isto, este estudo surge então para caracterizar as condições às quais as crianças estão expostas a início de vida nas suas casas, e para isso foi feito um estudo em 2 fases, tal como referiu. Houve uma primeira fase na qual nós pedimos aos pais que preenchessem um breve questionário sobre as características da habitação. E neste questionário nós tivemos a ajuda do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que recrutou então essas 300 famílias para esta fase. E as conclusões, peço desculpa de interromper, e as conclusões a que chegaram é que realmente não foram muito positivas, e há um aspecto que me chama a atenção e penso que será importante passarmos esta mensagem lá para casa, que está relacionado com os produtos de limpeza, porque penso que a maior parte dos pais não saberá que os produtos de limpeza não são assim tão bons, digamos assim, em termos, por exemplo, de poluição. É verdade, ou seja, nós realmente, relativamente às avaliações que fizemos em 30 habitações, nós observamos que há um aumento da poluição química por comparação com os estudos anteriores, e essas emissões foram realmente associadas a substâncias que podem existir em produtos de limpeza, mas também noutros produtos perfumados, como é o caso dos ambientadores e outros produtos similares. E, de facto, nós, por exemplo, observamos que mais de 60% das famílias afirmaram que usavam ambientadores ou similares para perfumar o ambiente da habitação. E parece que a população não está devidamente informada para os riscos que podem vir da utilização destes produtos, que devem, de facto, ser utilizados de forma consciente, e até porque, se lermos os rótulos de muitas destas embalagens, eles fazem notar que estes produtos só devem ser utilizados em locais bem ventilados. E isto leva também a outro resultado no nosso estudo, que é que nós encontramos condições deficitárias de ventilação em muitas das casas avaliadas e, portanto, parecem existir condições que propiciem a acumulação de poluentes, sejam eles de materiais de construção, de produtos de limpeza ou de outras fontes, no ambiente, e, portanto, é muito importante que as famílias estejam cientes dos riscos que podem advir, porque têm nas suas casas populações particularmente vulneráveis, não é? E penso também condições favoráveis à propagação de bolor, de umidade. Porque a questão das crianças com menos de um ano de idade, elas são mais suscetíveis a estes fatores ambientais?
Sim, de facto, tal como referi no início, foi exatamente por causa disso, porque elas estão ainda numa fase de desenvolvimento dos seus sistemas respiratórios e imunológicos e, portanto, estão menos capazes de lidar com este tipo de agressões que podem existir no ambiente. E, além disso, um dos objetivos do estudo também é criar uma base de dados que permita a longo prazo ir acompanhando as exposições ambientais a que estas crianças estão expostas e verificar se pode haver aqui alguma associação com algum desenvolvimento a nível de algum impacto na saúde que venha a ocorrer ao longo da vida. Marta Gabriel, de certa forma já me falou, mesmo aqui para terminarmos a nossa conversa, só mesmo para referirmos ou colmatarmos aqui apenas uma ideia, vocês avaliaram, no fundo, as condições das crianças, mas tendo em conta vários indicadores, como o conforto, a ventilação? Sim. Sim, entre os parâmetros de qualidade do ambiente interior que nós avaliamos estavam precisamente os indicadores de conforto, tal como a temperatura e a umidade relativa, parâmetros para a medição das condições de ventilação, nomeadamente por medição de dióxido de azoto e de níveis de poluição, como as partículas, compostos orgânicos voláteis e outros gases, como o monóxido de carbono ou formaldeído, entre outros. E de facto, nós detectamos algumas situações de níveis de poluentes acima das recomendações e o que nos preocupou também particularmente foi que parece haver condições de ventilação insuficientes e aqui também leva a uma recomendação das pessoas abrirem as janelas, principalmente neste período que nós nos encontramos de inverno e que temos que estar confinados tanto quanto possível às nossas casas. É importante que as pessoas, mesmo face à resistência de estar frio no exterior, que abram as janelas para renovar o ar no interior das casas e evitar que muitos dos poluentes que são formados no interior da habitação se acumulem e que possam ser prejudiciais então para a saúde. Marta Gabriel, muito obrigada pela sua disponibilidade, um trabalho que ganha maior relevância, no fundo, nesta altura, em tempos de pandemia. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada.